Salve Maria, eu estou fazendo esse vídeo agora para dar o testemunho de um dos milagres que eu alcancei fazendo a permuta com Nossa Senhora, Rainha da Paz, do jeito que ela ensinou. Para quem não sabe, está no primeiro vídeo, no vídeo anterior a esse, o modo como faz a permuta. Agora eu vou explicar para vocês o primeiro milagre que eu recebi. Voltando então, uns 10 anos atrás, mais uns 15 anos atrás, eu descobri que a minha filha, a mais velha, tinha ceratocone. E o que eu sabia do ceratocone? A minha cunhada, irmã do meu marido, tinha, e ela... Tudo que eu sabia do ceratocone é o que eu vi ela passar. Então, é uma doença que vai afunilando a córnea dos olhos até transformar ela num cone. É lógico, você fica cego. Não tem cura e é uma doença muito agressiva. Ela ficou cega quando ela tinha as duas meninas pequenas. Ela era recém-casada, ela teve 2 filhas, as 2 eram pequenas ainda. Quando ela já não enxergava mais nada, aí ela resolveu fazer o transplante, porque o transplante é muito arriscado, né? Se o cérebro rejeita, você vai ficar cego do mesmo jeito. Então, para ela esperou mesmo até ficar cega para fazer o transplante. Graças a Deus deu certo. Ela voltou a enxergar normalmente. E a minha filha, eu pensava, ela era pré-adolescente e ela tinha essa doença. Então, eu me desesperei, porque até então eu nunca tive uma experiência de milagre, eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus. Eu estava assim, igual os discípulos de Emaús, caminhando, os 2 ali derrotados. Eles tinham perdido tudo, porque Jesus tinha morrido, então na cabecinha deles eles tinham perdido o sentido da vida deles. Eu ainda nem tinha isso, estava só caminhando, Jesus do meu lado, como estava do lado dos discípulos de Emaús. Jesus sentiu a dor deles e Jesus caminhava, mas eles não perceberam que Jesus estava ali. E eu estava assim, eu buscava Jesus, como dizia Santo Agostinho, eu buscava fora o que estava dentro de mim, mas eu não sabia. Então passou aquele desespero de ficar, de tomar o conhecimento que ela tinha ceratocone. Nunca mais a gente teve sossego, não teve um dia que passasse que eu não me lembrasse que um dia ela ia ter que passar pelo que a minha cunhada passou. E daí, quando você não tem Deus, a tua esperança é só naquilo que você pode fazer, naquilo que o oftalmologista podia fazer por ela. O último recurso é o transplante. Então, você veja, eu caminhei assim durante uns 15 anos mais ou menos, sofrendo com isso. Quando me ensinaram a fazer a permuta, eu não tinha ainda fé, mas Deus não olhou isso. Ele olhou a minha aflição e Ele viu que eu estava buscando, que eu estava tentando, e Ele me deu a graça. Então eu coloquei isso na minha permuta, e quando a gente foi fazer um exame, mais de 10 anos, o mesmo oftalmologista que cuidou dela, era o melhor que tinha lá na nossa região. Quando um dia a gente levou ela para fazer o exame, e todo ano, cada exame mostrava que a progressão. Ele sempre progredia, nunca regredia. Como eu falei, era uma doença muito agressiva. Quando me ensinaram a fazer a permuta, eu coloquei isso. Dentre outros pedidos, eu coloquei esse também, mas era um impossível para mim. E quando a gente um dia levou ela para fazer o exame de novo, porque todo ano tinha que fazer pelo menos um, ele fez a gente ficar 2 horas na sala de espera. Isso nunca tinha acontecido. Ele só atendia particular assim, e era bem rapidinho. Você era atendido, você não ficava ali muito tempo sentado, porque ele não sabia o que dizer para nós, porque o ceratocone tinha sumido e ele nunca tinha visto isso. Ele era assim, o oftalmologista, ele ainda é, né? Mas eu tô falando do passado. Ele não sabia explicar, ele não sabia o que ele ia dizer pra gente. Então ele ficou pensando, ele foi verificar aparelho, se podia ter dado algum problema no aparelho, mas ele achou que não era plausível essa explicação, porque todo ano, durante 15 anos, o aparelho falhou só com ela, com as outras pessoas não tinha sentido. Então, mas ele ficou tentando achar um jeito, até que ele chamou a gente e disse, eu não sei.
o que aconteceu, mas o ceratocone dela sumiu. Isso nunca aconteceu antes. Na mesma hora eu soube o que tinha acontecido. Aí a minha fé começou a crescer. Ela ainda não era aquelas coisas, e ainda não é. É um processo isso, né? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Mas foi uma vitória. Depois disso eu já comecei a ver as coisas de outro modo. Meu Deus, a minha filha não vai mais ficar cega, ela não vai mais precisar de transplante, porque para Deus, curar uma doença impossível como essa, ou uma gripezinha, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E quando veio essa época de pandemia ali, ninguém se desesperou aqui em casa. Por quê? Porque você tendo Deus na tua vida, tudo é mais fácil. Tudo que era pesado para você fica mais leve. Você divide com Ele. E daí você pensa, enquanto eu estava rezando, Ele estava me ouvindo. Ele viu a minha dor, Ele viu o quanto a minha fé era pequenininha, e Ele ficou com pena de mim e dela, que era quase uma criança, e Ele curou. Sumiu o ceratocone, graças a Deus, para nunca mais voltar. Graças a Deus, você tem que tentar. Deus também está caminhando do teu lado. E você está sofrendo porque você tem esse impossível na tua vida que você não consegue dar conta. E é soberba nossa achar que a gente consegue fazer alguma coisa. Você só tem que estender o braço. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. A não ser que você não abra a porta mesmo para ele entrar. Mas ele está batendo. O não, você já tem esse impossível na tua vida. Tenta fazer a permuta. Você vai perder o quê? 15 minutos do teu tempo se você rezar 1/3. Você vai perder meia hora se você rezar 2/3. Se você rezar o rosário completo, você vai perder 1 hora do teu dia. Mesmo que você não tenha a fé que você devia ter. Ele não vai olhar para isso, porque a partir do momento que você ouviu esse vídeo e você acreditou que o teu impossível Deus pode realizar, você não precisa ser um problema de saúde, pode ser um problema no teu casamento, pode ser a tua situação financeira, não importa para Deus teu problema. Não tem impossível para Ele. Só pede. Você só tem que pedir. É só isso. Ele só está esperando que peça. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Então é isso, Deus quer que peça, e Ele ainda diz assim, ó, peça, mas peça muito, porque eu quero te dar muito. Então a minha lista, ela era bem grande, e quando você consegue o primeiro milagre, todas as pessoas que te conheciam e sabiam desse problema da minha filha, do teu problema, eles vão ver, nossa, ela alcançou um milagre, nossa, ela é demais, vou pedir oração para ela. Então, daí... Aí a gente já peca assim por colocar fé na pessoa, né? Não é, a tua fé tem que estar na oração, não na pessoa que fez, por exemplo. Eu já coloco na minha pergunta. Todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo e vão ter a audácia, a violência, a praticar essa violência de rezar o rosário, essas pessoas já estão na minha pergunta. Cada uma que vai entrar no canal, eu já coloquei por cada pessoa que vai ouvir o vídeo, que Deus abençoe ela, que Deus dê para ela a graça de conseguir o possível, o impossível dela. Você que está me ouvindo, você já está na minha pergunta. Eu acho que não é por acaso que vocês vão ouvir. Eu digo, providencia, Senhor, aquele que o Senhor quer dar um milagre. Providencia que aquela pessoa que está sofrendo porque ela deseja que aquela coisa aconteça na vida dela, ou aquela cura, aquela libertação, aquele milagre que ela quer tanto. Então essas pessoas o Senhor põe ali para ouvir o vídeo. Agora, pegar no rosário e rezar 1 ou 2/3, como eu falei, cada um vê à sua disposição o seu tempo livre, né? A gente sempre acha tempo para as coisas que são importantes para nós, né? Você há de achar um tempo. Não tenha medo de pedir. Como eu disse, o não você já tem. Porque se você não está pedindo, então você já tem um não. Tenta sim, mas tem que ter perseverança, porque com Deus não é um pirlim-pim-pim.
Não é assim um passe de mágica. A perseverança é um dom do Espírito Santo. Você tem que perseverar. Você fez hoje, fez amanhã, você está rezando já faz um ano, não importa. Continua acreditando, continua rezando. E uma coisa muito importante, gente, não esqueçam de pedir os bens espirituais. Peçam para Deus te dar mais fé, caridade e amor. Quando junta fé, caridade, amor e oração, não tem impossível para você. Fiquem com Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria.